Abram na Breve Catecismo, na pergunta número 67. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é: não matarás. Que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e nossas libertades. Que proíbe o sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre. Certo, podem sentar. O sexto mandamento, podem abrir, está registrado em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o versículo número 13 diz: não matarás. Então, na semana passada nós entramos na segunda tábua dos mandamentos, referente aos nossos deveres para com o nosso próximo. Então, a primeira tábua dos mandamentos, ela mostra os nossos deveres para com Deus. E agora a segunda tábua mostra os deveres para com o nosso próximo. Então, na semana passada nós falamos sobre o dever de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o dever de honrar o pai e a mãe, ele não está ligado com méritos dos pais ou da mãe. O dever de honrar o pai e a mãe é um dever para todos os homens e as mulheres, e principalmente para os crentes, porque nós reconhecemos que Deus os colocou sobre nós e que nós, então, estamos debaixo, vamos dizer assim, da autoridade deles. Sejam eles bons ou maus, sejam eles fiéis ou infiéis. Então, nós vimos que nós temos o dever de zelar por eles, nós temos o dever de cuidar deles. Isso não quer dizer que nós temos o dever de concordar com os seus erros e de compactuar com suas obras más. Mas tirando isso, então nós temos o dever com os nossos pais e a nossa mãe. E hoje, então, nós vamos falar a respeito do sexto mandamento, que é: não matarás. Eu quero que vocês abram também em 1 João, capítulo 3. João capítulo 13, versículo 15, diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. O que é um homicida? Homicida é alguém que matou, é alguém que assassinou a uma pessoa, né? Então, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, aqui a advertência que João faz é que quem aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem parte com Cristo, ou nenhum homicida tem a vida eterna pela lei. A gente vai ver que a pena da lei para o homicídio era a pena capital, né? Alguém que cometia homicídio, ele tinha a pena de morte. E hoje a gente vai falar então sobre os deveres do sexto mandamento. Então, assim como todos os outros mandamentos, né, esse mandamento também não se reduz
a apenas tirar a vida de alguém. Então, sabe aquelas pessoas que a gente conversa, eles não são crentes, né? Não, eu não mato, eu não roubo, eu não uso drogas. Né? Geralmente a tríplice coroa assim, de alguém que é totalmente santo. Né? Porque a concepção que as pessoas têm de não matar, ou da quebra desse mandamento, é apenas eu não tirei a vida de uma pessoa. Mas a gente vê dois pontos principais aqui então. Primeiro, que o mandamento ele não se resume apenas a tirar a vida de alguém, mas a gente vai ver que tanto João como Jesus nos evangelhos, eles traçam o homicídio até as suas fontes primárias. Eles traçam o homicídio até os elementos mais fundamentais que podem causar o homicídio, como a raiva, como a inveja, como o que João descreve aqui como aborrecer o seu irmão. Então, como aquele que se ira desenfreadamente com o seu irmão, essas coisas elas podem desencadear um homicídio. Então, em si, elas não são um homicídio concretizado. Quando eu me iro desenfreadamente com o meu irmão, eu não matei ele fisicamente, mas eu quebrei o sexto mandamento. Porque o sexto mandamento, então, ele é um princípio de preservação de vida. Então, o mandamento, na sua forma negativa, ele está preservando a vida do próximo. Nós não podemos retirar a vida dele. E, além disso, nós não podemos fazer nada que é, em potencial, algo para tirar a vida do próximo. E, pelo contrário, então, o dever positivo do sexto mandamento é a preservação da vida. É nós amarmos o nosso próximo, é nós nos preocuparmos com o nosso próximo, é nós sustentarmos o nosso próximo, é nós tolerarmos o nosso próximo, é nós perdoarmos. Tudo isso está envolvido no princípio do sexto mandamento. Mas mesmo falando a respeito de morte, mesmo assim, de um homicídio consumado, né, a melhor tradução para esse mandamento não seria não matarás, mas a melhor tradução seria não assassinarás. Não, porque o que está em jogo aqui não é o simples fato de tirar a vida de alguém, mas o que está em jogo aqui é tirar a vida de alguém de forma ilícita. Então, tirar a vida de alguém de uma forma não autorizada por Deus. E a gente vai ver que existem formas autorizadas por Deus, aonde nós somos obrigados, nós somos compelidos a tirar a vida de alguém. E a culpa, então, ela não recai sobre nós, mas ela recai sobre a própria vítima do homicídio. Porque os atos deles proporcionaram que chegasse a esse fim. Então, a gente vai ver que a Bíblia estabelece guerras justas, a gente vai ver que a Bíblia estabelece a legítima defesa, e a gente vai ver que a Bíblia estabelece o poder da espada conferido ao Estado, conferido à polícia, conferida às autoridades. Agora, o que a Bíblia não autoriza em hipótese alguma é a vingança. Isso nós não somos autorizados a fazer. Então, a gente vai ver que as formas que Deus instituiu para que o homicídio fosse, em algumas áreas, aceito, nunca está se falando de autoridade delegada para a pessoa individual. Né? Então, não sou eu, Davi, que estou liberado por Deus para matar. Por exemplo, a gente vai entrar nesse detalhe depois, mas um policial exercendo o seu dever, um policial que está caçando o bandido, e o bandido atenta contra a vida do policial, o policial ele não é culpado do sangue se ele matar o bandido. Mas acontece que não é a pessoa do policial que fez isso. Quem fez isso foi o policial representando o Estado. Então foi o policial exercendo a função de terror àqueles que cometem a impiedade. E aí é diferente, o caso é diferente. Agora, se alguém faz um mal para mim, e eu não tive como me defender naquele momento, e eu vou lá e exerço vingança, aí é condenado por Deus. Eu não tenho direito de exercer vingança. Quem exerce vingança é Deus, e na nossa sociedade, para a preservação da ordem, Deus entregou o exercício da vingança nas mãos do Estado, nas mãos das autoridades civis. Mas a gente vai ver isso depois.
Então, o presente princípio desse mandamento aqui é a preservação da vida. Nós somos obrigados por Deus a nos conformar ao padrão do mandamento. E é isso que eu quero que fique claro para vocês. E é por isso que a lei, ela é vida para nós. No sentido de que ela nos forma a maneira de viver. A gente não pode simplesmente ter esses mandamentos como uma norma do que fazer e o que não fazer. Claro que isso é importante em determinados momentos para saber se eu posso fazer uma ação ou não fazer. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser mecânico, isso não pode ser engessado. Não é só uma série de normas de, isso eu sou autorizado, isso se eu fizer, o meu irmão vai me olhar de uma forma errada. Então, o que está em jogo aqui? O que está em jogo em cada princípio de cada mandamento? Então, quando nós falamos a respeito do domingo, de santificar o domingo, quando nós falamos de honrar os pais, quando nós falamos de cultuar Deus como Ele ordena, quando nós falamos de nós removermos os nossos ídolos, o que está em jogo aqui? O que está em jogo não é o que as pessoas da minha volta vão pensar, mas primariamente o que está em jogo é como eu estou me portando diante de Deus. O que tem em jogo aqui é eu me conformar ao mandamento para viver uma vida que agrada a Deus. Então, quando o mandamento ele traz essas formas negativas, né? Não matarás, não cometerás adultério, não terás outros deuses diante de mim, não furtarás. O que está em jogo aqui, o que nós precisamos buscar, não é simplesmente não fazer o mal. Não é simplesmente eu não matar. Não é simplesmente eu não fazer alguma coisa que prejudique o meu irmão. Mas pelo contrário, eu sabendo que eu não devo fazer, então eu devo buscar, eu devo me apegar na virtude. Então eu sabendo que eu não posso causar mal ao meu irmão, eu sabendo que eu não posso ser pedra de tropeço para o meu irmão, eu não posso lançar armadilhas para o meu irmão, eu não posso fazer com que ele peque, eu não posso atentar contra a vida dele. Então, pelo contrário, eu não vou me apegar nessas coisas, mas eu vou me apegar no bem. Eu vou pegar no que eu tenho dever para com o meu irmão positivamente. Então eu tenho o dever de amar o Vinícius. Eu tenho o dever de zelar por ele. Eu tenho o dever de zelar pelo bem-estar dele no seu casamento. Tenho o dever, no que depender de mim, nas minhas atribuições, eu tenho o dever de suportar ele, de socorrer ele. Então é nisso que nós temos que nos apegar, e não somente numa norma fria, não somente na letra, mas nós temos que apegar no espírito que vivifica essa letra. A letra em si mesmo, ela não tem proveito nenhum se o Espírito Santo não vivificar esses mandamentos em nós. E é por isso que o apóstolo vai dizer, esses mandamentos que nós estamos vendo aqui, eles não são carnais. A lei, o apóstolo vai dizer que a lei ela é o quê? A lei é espiritual. Então nós temos que andar de acordo com o Espírito e pedir que o Espírito vivifique essas coisas em nós. Então aqui, o sexto mandamento, o Senhor está exigindo que nós não apenas deixemos de fazer o mal, mas que nós nos apeguemos ao bem. Isso, claro que em todos os mandamentos, é um princípio, né? Para todos os mandamentos da lei de Deus, nós nos conformarmos a ela. E até se vocês forem ver no Catecismo Maior, quando ele vai falar assim, quais são os deveres do primeiro mandamento, quais são os deveres do segundo dever, ele vai falar sempre os deveres, e depois ele vai falar quais são os pecados do primeiro mandamento, quais são os pecados do terceiro mandamento, e assim por diante. E vocês vão ver que quase sempre o primeiro pecado mencionado em cada um dos mandamentos é a falta de conformidade com os deveres exigidos. Então, o primeiro pecado cometido em não matar, não é eu ter matado o meu irmão. O primeiro pecado cometido quando eu quebro essa lei é eu não ter amado o meu irmão. É a falta de conformidade com ela.
O primeiro pecado cometido não é quando nós desonramos os nossos pais, mas é quando nós deixamos de honrar. É quando nós deixamos de buscar isso. Então que a gente tenha já se apegando ao bem e buscando as coisas que Deus nos ordena, que nós estejamos pedindo por essas coisas. Qual é a base para esse mandamento? Por que nós não podemos matar? Por que nós não podemos tirar a vida? Por que nós não podemos prejudicar o nosso próximo? Abram em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 5, diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requerirei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Por quê? E ele vai dizer por quê. Por que matar é um crime brutal? Por que assassinar é um crime que Deus detesta, que é punido com morte? Por que nós, já naturalmente, nós achamos horrível quando alguém é assassinado? Isso já faz parte de nós, natural de nós, e ele explica o porquê aqui. Ele diz, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, o que está sendo falado aqui é que os direitos humanos, os direitos que Deus nos garante como seres humanos, e eles são preservados aqui na lei moral. Então, a lei moral preserva que todo ser humano tem o direito à vida. Nós não temos direito sobre a vida do nosso próximo. Nós não podemos tirar a vida do nosso próximo. A gente vai ver que todo ser humano tem direito à propriedade. Quando a gente vai ver que o mandamento diz que não furtarás. Então, se apegando a esse princípio do direito à vida, esses direitos humanos, então, eles não estão fundamentados em nós. Nós não temos esses direitos porque nós somos legais. E eu não tenho o dever de preservar esse direito na vida do Anael, eu não tenho o dever de preservar esses direitos na vida do Vinícius, porque eles são legais. Mas eu tenho o dever dado por Deus de preservar esses direitos na vida do meu próximo, porque ele é feito à imagem de Deus. Então eu não posso cometer um assassinato sem atentar contra a imagem de Deus. Então nós temos esses direitos porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então cada atentado feito contra uma vida humana é um atentado feito contra o seu Criador. E é por isso que Deus detesta e é por isso que Deus abomina essas coisas. Então esses direitos são sagrados, esses direitos eles devem ser preservados por nós, porque quando nós estamos honrando os direitos do nosso próximo, nós estamos honrando aquilo que o Criador deu a cada um de nós e que pertence a Ele somente. Então só Deus tem direito à vida e à morte, nós não temos esse direito. Nós não temos direito sobre a vida e a morte do nosso próximo, e nós não temos direito sobre a vida e a morte de nós mesmos. E é por isso que suicídio é pecado. Suicídio é pecado porque nós estamos determinando o curso da nossa vida. Nós estamos determinando a hora que a nossa vida chega ao fim. Nós estamos sendo nossos próprios deuses.
Então, suicídio é pecaminoso e suicídio fere o 6º mandamento. Então, a base para isso, a base para a preservação desses direitos, ela reside em Deus, ela não reside na dignidade do próximo. Agora, o próximo, ele pode ferir princípios, ele pode ser um perigo para outras vidas, ele pode ser um perigo para outras criaturas feitas à imagem de Deus. Então Deus coloca uma punição, Deus coloca alguém que carrega a espada que pode então aniquilar este perigo em potencial. Porque a gente está vendo então que o assassino ele merece a pena de morte porque ele atenta contra Deus e ele é um perigo para as outras pessoas que também carregam a imagem de Deus. Então Deus pune ele. E percebam então que aqui em Gênesis capítulo 9, para vocês não acharem que eu estou falando besteira, como assim? Existem casos em que o assassinato ele é permitido por Deus. Bom, vocês podem perceber que em Gênesis capítulo 9 mesmo, ele fala assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então ele está mostrando aqui que a pena para quem comete um homicídio é a pena de morte, certo? Só que percebam que Deus aqui não trata aquele que cometeu o primeiro homicídio da mesma forma com que ele trata aquele que aplicou a pena de morte no transgressor. Vocês conseguem captar essa ideia? Não? Não foi claro? Então olha só, percebam aqui que Gênesis está falando nesse texto aqui a respeito de 2 homicídios, certo? Certo ou errado? Percebam aqui, ó, ele fala: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então, quem derramar o sangue do homem fez o quê? O que essa pessoa acabou de fazer? O que ele quer dizer assim, quem derramar o sangue do homem? Quem cometeu um ato de homicídio, certo? Então, quem derramou o sangue do homem. Aqui ele estipula uma pena para essa pessoa que acabou de cometer um homicídio. Que pena é essa? Pena de morte. Pelo homem, o seu sangue será derramado. Então nós temos uma pessoa que matou alguém sem uma justificativa, e nós temos uma terceira pessoa que matou esse assassino cumprindo uma lei. Correto? 2 pessoas morreram aqui, certo? Morreu a vítima do assassino e morreu o assassino. Percebam que a forma como Deus está tratando o assassino não é a mesma forma que Deus está tratando quem foi o responsável pela morte do assassino. Isso ficou claro ou não? Então ele está mostrando aqui que o assassino ele cometeu um homicídio e alguém então é encarregado de executar a pena sobre esse assassino, que é a pena de morte. E essa pessoa que executa a pena de morte, ele não é culpado deste sangue. Então aqui nós estamos vendo que Deus está dando uma administração pública. Aqui é uma sociedade muito mais primitiva da forma que nós temos hoje, né? Uma sociedade geralmente governada aqui por patriarcas, mas essas figuras com notoriedade pública, com função pública, elas tinham a função de administrar essas penas ou de decretar a pena de morte para esses indivíduos. Então não é uma coisa que nós como pessoas fazemos, mas é uma coisa então que o governo da sociedade deve fazer. Isso aqui são leis civis. Infelizmente o nosso país, ele constitucionalmente não pode aplicar essas leis. E sabe o que acontece quando nós não temos a aplicação correta da lei de Deus? Quem sofre é a sociedade. A nossa sociedade ela é dominada por homicidas. E a nossa sociedade ela tem 60 mil homicídios por ano. Por quê? Porque essas pessoas elas não são punidas pelos seus crimes como Deus ordena. Então, nós somos punidos 2 vezes, né? Nós somos punidos por sermos vítimas do homicídio, né? Quem é vítima é aquele que sofre, mas a família dele também é vítima do homicídio. E além disso, essa família tem que sustentar o homicídio. Aqui, em Israel, a família não precisava sustentar o homicídio, né? Porque o homicida ele ia encontrar o fim que ele buscou.
Então, o que derramou o sangue do culpado aqui, do assassino, ele não é culpado do sangue, mostrando então uma distinção em que Deus faz entre um assassinato sem motivação justa e alguém aplicando uma pena justa sobre o assassino. Eu quero ler com vocês aqui, infelizmente no nosso livrinho que a gente não tem ainda o Catecismo Maior, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Quem tiver no celular ou na Bíblia pode abrir o Catecismo Maior na pergunta 135. a pergunta, Catecismo Maior. Quem tiver pode ler, quem não tiver eu vou ler aqui e preste atenção. O Catecismo Maior então, ele é mais detalhado, ele se aprofunda mais. A pergunta é assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Quero que vocês prestem atenção ou acompanhem quem tiver. Ele diz assim: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Então, esses são os deveres exigidos pelo sexto mandamento. Então percebam o que está em foco aqui. O que está em foco aqui, então, é os deveres de nós preservarmos a vida do nosso próximo e os deveres de nós preservarmos a nossa própria vida. E ele vai ampliando isso. Ele vai mostrando, então, até algumas coisas que a princípio para nós não fariam sentido de estarem inclusas nesse mandamento aqui, a gente vai ver que tem íntima ligação com a preservação da nossa vida. Vou falar um pouco melhor disso depois. Mas, por exemplo, quando ele fala aqui, uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios. O que isso tem a ver com não matarás? Uso apropriado do sono, uso apropriado da comida, uso apropriado de remédios, uso apropriado de trabalho. O que isso tem a ver com não matar? Por que essas coisas estão inclusas aqui? Porque o uso apropriado dessas coisas, dos alimentos, das bebidas, o uso apropriado do sono, o uso apropriado do trabalho, o uso apropriado então dessas coisas que ele está descrevendo aqui, elas podem e elas estão intimamente conectadas com a nossa qualidade de vida. Então essas coisas elas podem cooperar para nós termos uma vida mais saudável ou uma vida menos saudável, e é isso justamente o princípio do sexto mandamento, que é o que? Preservação da nossa vida e a preservação da vida do nosso próximo. Então, quando nós comemos desenfreadamente, quando nós trabalhamos desenfreadamente, quando nós não temos um sono adequado e Deus reservou tempos para essas coisas,
nós podemos ter uma qualidade de vida péssima. Certo ou errado? Errado, né? É isso aí, a gente tem uma qualidade de vida horrível, né? Então, essas coisas elas estão intimamente conectadas com não matar, né? Até às vezes eu mesmo brincava com a Bruna, né? Eu até brincava com ela, com aquele apego que ela tem das coisas saudáveis e tal. E vamos dizer assim, de modo geral, tudo que ela fala está incluso aqui nisso que a gente está falando, entendeu? De nós estarmos verificando a forma como nós temos cuidado da nossa saúde. Então, tudo que está ligado à manutenção da nossa saúde é abrangido pelo sexto mandamento. Então, nós não temos o dever de apenas não matar, mas nós temos o dever de nos empenhar em preservar a nossa vida. Abram em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Então aqui o apóstolo está pressupondo que nós amamos o nosso corpo, certo? Ele está fazendo uma alusão aqui. Da mesma forma como nós naturalmente amamos o nosso corpo, ele está dizendo nós amamos a nossa esposa. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então aqui eu não vou focar na relação de marido e mulher, mas eu vou focar numa relação, num princípio aqui que o apóstolo está apelando, e é o princípio estabelecido pela palavra de Deus, que nós amamos o nosso corpo. Nós amamos no sentido de que nós cuidamos dele, que nós nos preocupamos com ele, que nós zelamos pela nossa saúde. E se nós não fazemos isso, nós estamos errados. Nós temos que fazer tudo o que depender de nós para nós estarmos tendo uma vida longínqua. No que depender de nós, nós temos que fazer tudo o que se refere para nós estarmos preservando a vida que Deus nos dá. E quando nós levamos um estilo de vida, quando nós temos ações que elas não estão em conformidade com a preservação da vida que Deus nos dá, nós estamos pecando. Nós estamos tratando essa vida que Deus nos deu, ao invés de nós estarmos alongando essa vida para nós podermos frutificar mais, para nós podermos fazer a vontade de Deus, nós estamos gastando essa vida que Deus nos dá com coisas que não são importantes, nós estamos diminuindo ela, e isso é pecado, né? Então, o cuidado com o corpo, o cuidado com a nossa vida, o cuidado com a nossa saúde, ele deve acontecer, né? E não só com a nossa, com os que estão à nossa volta, né? Começando com a nossa família, depois com os nossos irmãos e assim por diante. Então nós temos esse dever. Seja então aqui, como ele descreve no catecismo, através de remédios ou de cuidados especiais, como eu tinha salientado antes, alimentação, por exemplo, assim por diante. Quer ver a respeito de alimentação? A Bíblia menciona isso no Provérbios, por exemplo, capítulo 25, versículo 16. Ele fala: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele
e o venhas a vomitar. Então ela está mostrando aqui que o mel é uma coisa boa, mas ele deve ser usado com moderação, ele deve ser usado com prudência, para que ele, sendo uma coisa boa, não nos cause mal. Que é um conselho de Salomão, um conselho de sabedoria, e ele se aplica à nossa saúde, à forma como nós nos alimentamos e à forma como nós cuidamos do nosso corpo. Então nós temos esse dever de preservar a nossa vida, de preservar a nossa saúde e de preservar a vida e a saúde dos nossos irmãos. E é com base nesse preceito de preservação de vida, por exemplo, é que nós condenamos, e isso está em pauta no mundo hoje, o aborto. O aborto, ele é uma quebra direta do 6º mandamento, porque o aborto é uma vida que está dentro do ventre da mulher, não importa o estágio de gestação, nós cremos que a partir do momento em que há fecundação, há vida, e essa vida deve ser preservada. E nós acabamos de ver que nós temos o dever de não preservar apenas a nossa vida, mas nós temos o dever de preservar a vida do nosso próximo, certo? Então, a vida do nosso próximo é um direito que Deus deu a esse indivíduo. E só Deus tem o dever, só Deus tem a autoridade para remover a vida de quem quer que seja. Então, quando a gente vê aqueles slogans assim, dos movimentos hoje, como é que é? Meu corpo, minhas regras, Então, beleza? Só que tu está lidando com uma vida que não é tua. Tu está lidando com a vida de alguém que não é a tua vida, Aquele que está dentro do teu ventre não é a tua vida, mas é a vida de uma outra, de um outro ser feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que esse ser deve ter os seus direitos dados por Deus e respeitados, eles não podem ser violados. Então uma mulher ou um homem que estimula uma mulher a fazerem aborto, eles são homicidas. Eles são assassinos. Diante de Deus, eles cometeram um assassinato. E aquela vida que foi tirada é uma vida humana. E ela deve ser contada como uma vida humana. E às vezes a igreja perdeu isso um pouco em foco, Então, quando uma mulher sofre um aborto, seja espontâneo, ou seja um aborto infelizmente causado pelo seu próprio corpo, ou uma criança, não importa então a idade que ela morreu, não importa a idade que o ser humano morreu, era uma vida. E essa vida, ela tem os seus direitos e deve ser respeitados porque ela é feita à imagem e à semelhança de Deus. Antes de eu ir para o próximo ponto, só para deixar claro, eu queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 13, que está dentro do aspecto da preservação da vida. Como então que nós podemos preservar a vida se eu disse que há causas lícitas para o assassinato? Então, Romanos capítulo 13, ele institui o poder civil como vingador de Deus. E o poder civil não ao indivíduo humano, mas à autoridade civil é dada o poder de fazer justiça. Óbvio que essa justiça humana ela pode ser falha. Capítulo 13 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados significam o governo civil, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então aqui está mostrando que a autoridade civil, não o indivíduo, mas a autoridade é dado ao cargo, àqueles que ocupam o cargo. Deus concede a sua espada vingadora para que eles punam quem faz a maldade. Então, nesse sentido,
não é uma quebra do mandamento e também a legítima defesa. Né? Abram em Êxodo capítulo 22. Verso 2 e 3, ele diz: se o ladrão for achado a minar, o ladrão não é um mineiro, né? Ele for achado a minar, ele está tentando roubar, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver o que pagar, será vendido por seu furto. Então aqui está mostrando alguém que está defendendo a sua propriedade, está defendendo a sua família, está defendendo aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. E esse não é culpado do sangue. Por exemplo, na minha casa, Deus colocou sobre a minha responsabilidade a segurança e o bem-estar da minha esposa, certo? Então, se alguém tentar entrar na minha casa e fazer algo mal para a minha família, então, com certeza, eu, como recebendo a ordem de Deus, eu tenho o dever de proteger a minha esposa, de proteger a integridade dela, e, se for necessário, né, eu espero nunca fazer, e é por isso que a gente pede para que Deus nos livre do mal. Não é uma coisa que nós temos prazer em fazer. E se alguém anseia por isso, porque teria prazer em fazer isso, isso é um sentimento abominável. Então, tirar a vida humana nós nunca tiramos com prazer, com alegria, mas se for necessário, infelizmente, nós temos que fazer. E é infelizmente que o Estado tem que fazer isso também, mas nós não fazemos, claro, com alegria, né, no nosso coração. Então, nós temos o dever de preservar a vida, mas existem essas exceções da legítima defesa e do poder do Estado, em que esse mandamento não é quebrado quando o indivíduo ele é um ladrão ou ele está tentando contra a vida de alguém, e nós vamos defender essa vida. Eu queria destacar uma outra parte do catecismo aqui, quando ele fala sobre nós subjugarmos os nossos pensamentos e paixões que podem ser homicidas. Abram em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então olha só, ele está falando ele está usando três exortações aqui para nós, que elas estão intimamente conectadas. E uma coisa está levando a outra. Então percebam que ira não é necessariamente pecado. O conselho que ele dá é irai-vos e não pequeis. Então, há situações na nossa vida em que nós nos indignamos. A gente pode ver no ministério de Jesus, por exemplo, em que havia situações em que Jesus se indignava com as coisas. Se indignava com o pecado, se indignava com a falta de amor e de consideração daquelas pessoas para com Deus. Então essas pessoas, esses pecados, elas causavam indignação em Jesus. E tem muitas coisas que nos causam indignação. O problema é que nós, diferente de Jesus, nós sofremos muitas vezes com falta de domínio próprio. Nós sucumbimos a essa ira e ela se torna não apenas uma indignação, mas ela se torna uma ira desenfreada. E o que nós aprendemos na Escritura, então, é que esses sentimentos, esses pensamentos, eles são a semente do homicídio. Essa ira desenfreada, esse ódio, as agressões que surgem desses pensamentos, eles são a raiz
do homicídio, e é por isso que eles são condenados, e é por isso que João, lá no texto que nós lemos, ele vai dizer que todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida, está ferindo o mesmo preceito. Então, Deus condena esses pecados iniciais do homicídio, de sucumbirmos à ira, a nós caminharmos para uma ira desenfreada. E essa ira desenfreada, então, essa ira imoderada, ela nos leva a proferir palavras agressivas, ela nos leva a ter sentimentos agressivos em relação ao nosso próximo, e tudo isso, então, é quando nós nos iramos e nós pecamos. Então é quando nós nos indignamos por alguma coisa e nós sucumbimos a essa indignação, e essa indignação é como se ela anulasse o nosso raciocínio e nós somos movidos por essa raiva, e essa raiva ela pode se transformar em ódio, e esse ódio lá na frente pode se transformar em um homicídio. E ele fala então que essa ira que nós podemos sucumbir, ela não pode ser mantida. Certo? Ela não pode ser guardada, essa ira. Quando ele fala, então, aqui, irai-vos e não pequeis, e ele diz depois, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está intimamente conectado aqui, então, é a necessidade e o dever que nós temos de reconciliação. A necessidade e o dever que nós temos de manter a paz, de manter a harmonia, de manter a ordem com o nosso próximo. Porque o que acontece quando nós guardamos essa ira que nós estamos sentindo e deixamos o tempo passar, ou deixamos o sol se pôr sobre ela? Acontece que essa ira ela se recolhe em ressentimentos, essa ira se recolhe em mágoas. Essa ira ela vai gerar sentimentos piores do que aqueles que nós já estávamos sentindo. E esses sentimentos eles começam então a matar, esses sentimentos eles começam a destruir o nosso relacionamento com o nosso próximo. E isso é pecaminoso, isso é condenado pelo apóstolo. E quem se utiliza dessas coisas, então, é Satanás, nosso inimigo, nosso adversário. E ele mostra, então, que quando nós agimos dessa forma, quando nós deixamos nos dominar pela ira, e quando nós deixamos essa ira se recolher, ele diz, então, que nós estamos dando lugar ao nosso inimigo. Nós estamos dando lugar a Satanás, nós estamos permitindo que Satanás utilize dessas coisas para que nós nos destruamos cada vez mais. Então nós temos o dever de resistir a Satanás, nós temos o dever de resistir a essas tentações de Satanás, de sucumbir à nossa ira e de deixar que essa ira ela dê vazão para palavras agressivas, para agressões, para a quebra de relacionamentos e assim por diante. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E se acontecer? E se por um momento, então, nós fomos fracos e nós demos vazão para a nossa ira, e nós proferimos uma série de palavras agressivas, seja para com a nossa esposa, seja para com o nosso próximo, nosso irmão, nós proferimos uma série de palavras agressivas, nós fomos rudes, nós fomos desrespeitosos. O que nós devemos fazer, então? A partir do momento que nós pecamos, e isso é um ensino geral das Escrituras, e nós identificamos o nosso pecado, nós temos o dever do quê? De nos arrepender desse pecado e buscar a reconciliação. E a parte ofendida, nesse caso, então, ela vendo o arrependimento na parte que a agrediu, na parte que deu vazão à sua ira, aí então ela tem o dever dado por Deus de perdoar. Ela tem o dever de ser misericordiosa, assim como Deus é. Então nós temos o dever de não permitir com que esses sentimentos e esses pensamentos
que são homicidas, eles nos dominem e eles estejam dominando os nossos relacionamentos. E com isso eu queria finalizar com o que o Catecismo fala a respeito de palavras brandas. Abram em 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, verso 8 diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria. Então, me ofendeu, tem que ofender de volta. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, a nossa língua, a forma como nós tratamos os nossos irmãos, a forma como nós nos dirigimos a eles, como o Tiago vai dizer, pode ser um canal de bênção ou um canal de maldição. E aqui o apóstolo está mostrando que essa língua, usada de forma errada, quando nós não temos palavras brandas, quando nossas palavras elas são rudes, elas são pesadas, elas acabam por gerar dias maus, dias ruins. E abram em Provérbios, Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o conselho de Salomão, uma aplicação também do sexto mandamento. Então, quando nós nos preocupamos com as nossas palavras, quando nós nos preocupamos com as palavras que nós falamos e a forma com que nós falamos as nossas palavras, isso importa. Então, se nós falamos de forma branda com o nosso irmão, ou de forma branda com alguém que está irado, onde nós estamos querendo ser pacificadores e não intensificar o mal, é isso que nós devemos buscar. Eu estou vendo que o meu irmão já está estressado, estou vendo que o meu irmão não está legal, o que eu vou fazer? Eu vou provocar ele mais. Eu vou utilizar palavras, eu vou utilizar uma forma de falar, que ele está falando também a forma de falar, e não somente as palavras em si, que suscite ele cada vez mais a ira, ou eu vou fazer o oposto. Eu vou buscar com que ele se acalme. Eu vou buscar ser brando, eu vou buscar falar de uma forma como Pedro vai falar, de uma forma afável, de uma forma pacífica. É isso que nós buscamos, irmãos, nos nossos relacionamentos. É assim que Deus ordena que nós nos relacionemos uns com os outros. Que nós estejamos falando uns com os outros, utilizando essa forma de comunicação. Uma forma de comunicação respeitosa de quem realmente ama o seu irmão, de alguém realmente se preocupa com o seu irmão. Esse é o nosso dever. E quando nós falhamos nisso, nós temos que nos arrepender da forma que nós temos agido. Então, o princípio do 5º mandamento é nós preservarmos a vida e tudo que está envolvido nisso. E nós temos que fugir, então, das coisas que não preservam a vida. Nós temos que fugir das coisas que diminuem a vida.
sejam em atos, sejam em pensamentos, seja na forma que nós falamos, seja na forma com que nós agimos. E nós temos que nos apegar então à forma pacífica de se viver, à forma que Deus nos apresenta na palavra dele. E embora nenhum de nós tenha aqui matado alguém, nós somos assassinos, nós não fomos lá e matamos uma pessoa, todos nós quebramos esse mandamento. Então, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, todos nós, uma vez ou outra, já aborrecemos o nosso irmão, já maldizemos o nosso irmão, já ofendemos o nosso irmão, já nos iramos com eles. Então, todos nós, nesse sentido, somos homicidas. E a boa nova do Evangelho é que Jesus morreu por esses pecados também. A boa nova do Evangelho é que, apesar de nós também termos transgredido esse mandamento, na cruz Jesus nos perdoa. Na cruz há a remissão dos pecados também para esses pecados, porque nós agora andamos então em novidade de vida. Jesus entregou a sua vida por amor de nós. Jesus foi o grande exemplo de alguém que não se irou, de alguém que não pecou na sua ira, de alguém que não foi injusto com seus irmãos e de alguém que preservou a vida dos seus irmãos, entregando a sua própria vida para que isso acontecesse. Então, que nós aprendamos com o exemplo de Cristo, que estejamos amando o nosso próximo. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a amar os nossos irmãos como o Senhor nos ordena. Que realmente, Senhor, nós estejamos preocupados com o bem-estar do nosso próximo, com a saúde dos nossos irmãos, com a integridade deles, Senhor. Que essa seja a nossa preocupação, que nós estejamos preocupados também com a forma com que nós temos vivido. Se essa é uma forma que está alongando ou está diminuindo a nossa vida. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos contra este mandamento. Nos ajuda, Senhor, a andar de forma íntegra, Senhor, honrando o mandamento de não matar. Nós pedimos que o Senhor seja glorificado no meio da Tua igreja. Nós pedimos que esta palavra encontre, Senhor, lugar nos nossos corações, que nós estejamos indo à Tua palavra com verdadeiro coração sincero, arrependido, e que essas palavras, elas causem não a nossa condenação, mas que essas palavras, elas nos causem temor, que nós estejamos buscando santificação. Porque se nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, com corações duros, se nós ouvirmos a Tua palavra com ouvidos que não querem ouvir, então, em vez de elas serem bênção, elas vão nos acusar no tribunal de Cristo. Então, tem misericórdia de nós, nos dá temor, nos dá sabedoria, nós te pedimos para que o Senhor seja glorificado. Amém.